Esta casa não é o colono que construiu. Não é o colono. Ele também não encontrou. Mas Deus manifestou as suas maravilhas para mostrar mesmo a potência tradicional, as promessas que existem neste povo. O lugar, a estrutura apenas simboliza, mas o poder tradicional já existe neste lugar. A casa que foi construída milagrosamente. Imagina, esta casa é construída de pedras, mas quando amanheceu, já apareceu essa construção. Quem construiu? Eles ficaram em confuso. Mas os nossos velhos já sabiam, é um sinal da representação da religião Bantu na África. O Kulumbimbi é uma casa construída pelos nossos avós. Eles foram mandados pelo português para construir uma primeira igreja. Que construíram mesmo essa igreja são os homens mesmo daqui próprio. E essas pedras estavam indo levar aqui nessas áreas, aqui nessa aldeia do Madimba. Os avós que estavam indo tirar as pedras aí, levaram mesmo na cabeça para vir construir. Então, depois de acabar de construir, não tinha lá teto, ainda não chegou teto, só muros. Então, eles começaram a sentir alguma coisa, então continuaram mais de construir. Deixaram só assim. Eles sentiram, não, esses homens, há uma coisa que eles vão construir aqui, não é nossa. Eles têm outra missão que levantar para construir essa casa. E para eles, e é uma casa que eles estavam a mostrar porque é a chegada deles, porque construiu uma primeira igreja. Kulumbimbi novo, depois de destruir o nosso Kulumbimbi dos antepassados, ele construiu esse como primeira igreja católica. Bom, o Kulumbimbi antes de branco também era uma igreja que os nossos antepassados estavam a ir rezar. É por isso que quando ele destruiu aquilo, que para isso não vale mais, depois ele reconstruiu esse. O Kulumbimbi antigo, sim, porque são eles que construíram, os Flamengo, era que construiu aquilo. Bom, o Flamengo, como você pode dizer, são no Bantu, comprida, que tinha muita sabedoria, fazia férias, coisas assim. O Kulumbimbi foi construído com os homens invisíveis. Mafulamengo. Chamado Mafulamengo. Mas quando eles andavam a construir, ninguém andava a ver. É só na noite, você dorme quando você vai acordar. A casa já está feita. Então, é mano kutungu, hein? Então, batula é matolo matete batula. Mas vamos como muna mupepe. Muna foi monozi tata nzambi kuma. Vamos na tata nzambi ingaka luveko kibeni batungile Kulumbimbi munafulukela. Então nabafuka matolo nanga kumbuzole matolo mana kama sikidini ko bafuka kaka mupepe bwezi ko bafuka kaka mupepe fete kweza utile ibyano mwene bebalemba kwawo usadi la kaka mpila yino munanga Kulumbimbi awukotanga matolo. Aqui é um lugar do poder, e por isso chama-se Kulumbimbi. Eu não estou vendo Kulumbimbi nessa parte dessa casa, mas Kulumbimbi como lugar do cimento. Olha, esse espaço era muito sagrado. Até hoje as pessoas chamam isso de terra de Jerusalém. Você vai encontrar muitas versões, porque é mesmo sagrado. Aquela casa de Kulumbimbi, que toda a gente diz que foi construída de noite, de facto foi construída de noite. E o único testemunho que viu aquela casa ser levantada foi Noé. O próprio Deus autorizou que Noé presenciasse a construção daquela casa. E tudo que Deus quis guardar, tanto a riqueza mundial, sobretudo a riqueza africana, para não dizer mundial, está guardada naquela casa. Naquela casa não tem janela, não importa. Isso é por isso dizer que eu só queria comentar em termos espirituais. Sim. O que está naquela casa é algo espiritual. Sim. O próprio Deus é que sabe o que está aí. Portanto, o que eu estou a revelar são revelações que o próprio Bassimo Kimbangu revelou através dos seus filhos.
Falou que naquele longo. Como falou que a Lunda Menengue, bem mais longo, bem tanto. Sim, é mesmo um local sagrado também mesmo para a Igreja União Cristã do Espírito Santo, porque era um local em que se guardava as coisas sagradas de Deus. Como que vocês estão a ver isto? Este momento de ir lá, você vai ir encontrar lá, não presta mais. Porque essa é maravilha, né? Agora, esse fora um departamento, quarto, são quartos, não é? Secreto. Andava sendo guardado muito as histórias. É aqui que roubaram boas histórias os colonialistas. O que eles roubaram? Roubaram a todos que andavam a demonstrar antigamente dos velhos. Como diz lá? São símbolos, são áreas que andavam a demonstrar a potência interna do Bakongo. Com escuro, curto, que ele construi aquele pequeno. Os pigmé, que construi aquele Culumbimbi. Não é português, é preto. Os pigmé são tudo curto. Antes até de 500 anos, isso já foi feito muito tempo. É quem construiu, das familiares do Bakongo. Isso já foi construído, porque havia todos a direção, como se diz, Mbanza Congo, eu comia zolo, Macanda comia zolo. Mas o Culumbimbi tem mais força, porque identifica mesmo a união de todos os clãs Bakongo. Esse foi um local central, porque simbolizava o novo poder do... A Igreja Católica, o lugar é sagrado porque nós aí temos o templo, né? Temos o templo e, claro, o templo em si já é um lugar sagrado. Antes de construir, eles tinham lá uma coisa. Os avós estavam rezar lá, porque tinha lá uma estrela. Aquela estrela, os avós eles estavam chegando lá, então os brancos, o que eles chegaram, os portugueses, vieram lá, a comissão que ele tinha para dominar o tal estrela, para não continuar a fazer a mesma força. Tinha força, porque isso foi construído no Bicimbi. Para esse sítio não ficar vazio, reconstruíram mais uma outra, o outro Culumbimbi que está lá agora. Tá vendo? Como eles que destruíram, também eles que construíram, então a mesma potência existe até hoje. O Vaná Culumbimbi que tinha aqui na banda. É como é mais grande amigo a foi, mas vai na cacatula com mambo mana naquele vai. E mambo mana naquele vai na cacatula zambi, mena vai naquele vai. O mundo pelo bele muna, minu que ali evolvo, que dica. Premalo, que tem no que zambi que. Eu não vejo. De sagrado lá eu não vejo, porque é um sítio que tem a sua história. Pela sua história é que vem a importância. Porque dizer que há algo, não. Mas a história que aquilo tem é que está a dar importância nesse sítio. Porque aí os quimbanguistas ir lá não vão lá buscar algo, mas vão lá fazer algo que vai fazer com que algo aconteça. Entendi. Não vão ir lá buscar nada. Entendi. Na Culumbimbi aí não tem mais nada aí. Então, pro mundo de Akongo, a Culumbimbi não é mais sagrado? Não é mais sagrado. Não é mais sagrado. Que lugar sagrado não só para a Igreja Católica, mas para a sociedade em geral. Porque também, mesmo na própria nossa cultura, nós encontramos aqui aí os túmulos dos reis do Congo. Dos portugueses. E foi destruído todo ele, mas ficou só aquele espaço porque debaixo dali eles acham que tem nossos ancestrais. E acredita-se que Nimialukeni terá sido enterrado debaixo do Yarancu. Em 1491. Então, antes do Culumbimbi, ali já existia cemitério dos reis. Nunca mudou de lugar desde que houve o reinado. O reinado encontrado pelos portugueses já era citado como um sítio nobre.
cemitério dos reis, e posteriormente anexou-se àquela catedral católica. O Culumbimbe, embaixo dele mesmo, onde pensa-se que terá sido enterrados os 12 descendentes dos ancestrais, os 12 descendentes fundadores do Grande do Congo. Quando eu digo sagrado, é sagrado mesmo, no sentido que foram um lugar que simbolizava a lei, porque nele foram enterrados os ancestrais que criaram esse país, em si. Se tivesse problema até hoje, isso aí reina até hoje, no passado. Eu tive muitos problemas na vida, então tem que ir pedir onde foram enterrados meus antepassados, sobretudo aquele que foi chefe da família, que é o mais velho. Como nos ensina sempre os nossos velhos, que mvumbi wafachameso kafachamatuko, que significa o morto morre com as vistas, mas não morre com ouvidos. Sempre está atento conosco que estamos aqui. É por isso, nos nossos tempos, se há problema na família, acidentes, abortos, não sei o quê, nos antepassados levavam samba, macaço, tondo até no cemitério, e vão pedir nos antepassados tubaculo. Não, eu acho que tanto fazia ser branco como ser preto, como ser católico ou ser cristão, aquilo era respeitado por toda a gente, historicamente e não só, que religiosamente também. A parte de um princípio que a gente respeita os mortos. Sim. Não é? Só por isso. E já é muito. Wow, eu fui ligar com o Bimbe papa. A vaga que dinga povoare. Na tempo ya yetu. Wow, kota sebe be kota ngo povoare ya onso, no? Ya mana. Na mana. Banisa kota ko vokale embwako. Ivo vokusi yugo vandivo. Va fulu kina wino wa osentra, so muito kota kwanika. Culumbimbe é um lugar poderoso, é por isso que é um dos dentro da história do Congo, Culumbimbe não é visitado de forma anárquica, tem ordens. Para entrar no Culumbimbe era mesmo algo de grande vulto, mesmo onde alguma coisa, ou foram mandados mesmo, onde um padre que foi para lá, então nós acompanhamos às vezes o padre, mas nós todos íamos com medo. Nós íamos com medo que nós não podemos tocar nada sem ninguém nos dizer que olha, pega ainda isto. Passa, mas cuidado de ir mesmo fazer que aí. Você ainda não tem essa inteligência dos antigos. Ir aqui, você vai ver mesmo que essa é uma casa não brinca.